Olá, sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Ai Que Tudo, hoje com a minha parceira Alessandra Vespa. Oiê. E o nosso convidado, Dr. Laércio Camargo, vereador por 3 mandatos, já foi secretário de saúde por 2 vezes, foi secretário do meio ambiente e hoje é um doutor oftalmologista conhecido aqui na nossa região. Bom, uma honra, né? Recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença. E com esse currículo, a gente pode dizer que o senhor conhece muito bem a nossa cidade, certo? Então, queria que o senhor falasse um pouquinho dos problemas enfrentados aqui na nossa cidade e um pouquinho da sua história, que eu já conheço e acho muito interessante aqui para quem não ainda o conhece. Meu nome completo é Laércio Leite de Camargo, de família tradicional fundadora da cidade. Eu nasci no bairro de Morro Grande, aqui em Cotia. Até que um dia, não sei por que motivo, por que caminho a gente foi encontrar uma profissão de médico, porque não é fácil. Naquela época, muito concorrido, apenas umas 4 faculdades seriam as melhores. Eu consegui uma delas na faculdade do Estado, financiado pelo Estado, não sei como, porque a gente na época tinha máximo um amiguinho, podia ter uma enciclopédia Barça, né? Ou Delta Larousse, e não tinha assim, informações, a não ser através da revista Cruzeiro ou Manchete. Isso é da época de 60 anos atrás. Mas eu nasci antes disso, hoje tenho 72 anos de idade. Nascido em Morro Grande, então a vida ia simples, sem muito, não queria nada com nada, porque lá tinha tudo, é um paraíso da cidade. As pessoas de São Paulo e de Cotia frequentavam Morro Grande como um centro turístico, já era um polo de turismo, uma tendência natural do local. Bom, então aos 18 anos tentei trabalhar, e meu pai falava, você não vai trabalhar, você tem que ir para a carteira de escola. E assim foi. E a gente se formou. Consegui entrar na carreira de médico, na faculdade. Depois da faculdade, consegui me especializar em oftalmologia e exerço essas 2 profissões, mais oftalmologia agora, porque trabalhei 40 anos com pacientes em hospital de retaguarda, pacientes sem perspectiva de melhora e a maioria deles de rua. Foram 40 anos. Bom, e com o médico, continua trabalhando até hoje, porque o médico não se aposenta. O médico, só a hora que fica doente, aí vai para casa, né? Mas normalmente não se aposenta, a não ser que esteja incapaz de forma racional, de forma física, de frequentar o consultório. E vindo formado da faculdade, nascido em Cotia, formado médico, alguém, falar a verdade para você, foi o prefeito Mário Isaac Pires, que cismou que eu poderia ser político por causa da formação que eu tinha e da família de meu pai, que era tradicional da cidade. Então tinha um nome bom. Naquela época, então, a gente era político porque o pai era conhecido, porque a família era conhecida, sabia de onde vinha, da avó que era simples, o meu pai que não teve muita escolaridade, e o trabalho de todo mundo era conhecido, o comerciante. Meu pai, então, trabalhava no DAI, Departamento de Águas e Esgotos, que hoje é Sabesp, e conseguiu criar os filhos, e eu fui um deles que me formei médico. Tem um outro irmão que trabalhou para a gente pudesse formar, e tem um outro que se formou dentista também, com tanto de sacrifício, morando num local onde nem livros a gente tinha para consultar. Tá? Bom, e formado médico, então vim para a cidade, convite de política, eu sem saber nem o que era política, não tinha nenhum almejo, nenhuma tendência, eu nem discurso sei fazer, né? E ganhei a eleição. Tá? Em 88, a primeira campanha, que eu lá, meu pai e minha mãe que saíam com o carro deles pedindo voto. O meu sogro, que eu já estava nessa época, já depois de formado, frequentando a Granja Viana. A Granja Viana, onde eu me casei com a Lori, família de Euclides e Dona Dalci. Todo mundo com cerca de 70 anos de idade no Parque São Jorge estudou com a Dona Dalci, que foi uma das primeiras professoras do Lar Escola Rotary da Granja Viana. Então, saí lá do Morro Grande, me formei médico e vim parar na Granja Viana, onde eu frequento desde 1970.
Comecei a namorar em 72, aí frequentei mais próximo à Granja, conhecendo os amigos da Granja, né? Frequentei mais a Granja Viana. Bom, entrando na política, eu não sabia as propostas que deveria fazer, como qualquer um que entra na política, eu vou na política. Por quê? Porque o seu Ivo me chamou? Ou porque tem alguma competência? Ou porque alguma coisa me empurra para fazer alguma coisa pela minha cidade? Eu acho que esse último pensamento que me moveu, com consentimento da esposa e da família, com apoio da família por parte dela e por parte de meu pai, né, minha mãe e meus irmãos, a gente ingressou na política. Em 88, eu fui o vereador constituinte, nós fizemos a reforma da Constituição. Lá naquela reforma, se você procurar, provavelmente o parágrafo 24 daquele livro que foi feito na época, da Constituinte Municipal, vai achar o primeiro sintoma de que eu era defensor do meio ambiente, que eu criei uma parte da Guarda Municipal destinada à proteção ambiental. Eu coloquei isso em 88. Já estava aí. Nasci lá no Morro Grande, vivendo no meio da reserva, nasci na reserva, então conheço todos os rios, todas as nascentes, todas as pessoas que moravam lá, e fui me dedicando a esse conhecimento em biologia, em física, em química, e fui me dedicando à parte que eu queria conservar da cidade, e eu entrei na política para ajudar no controle de expansão urbana. Então, me envolvi não só no meio ambiente, como no desenvolvimento social e urbano da cidade. Inclusive, participando ativamente, um dos que mais puseram emendas e leis nesse sentido do desenvolvimento da cidade, e sempre, cada vez mais me aprofundando nos assuntos, não que vim de meu conhecimento próprio, com leitura e aconselhamentos de arquitetos e engenheiros, para saber, porque ali além da minha capacidade, né? Doutor, quando você fala que você já estava, vocês, né, preocupados com a expansão da cidade em 88, porque a gente pensa em expansão da cidade hoje, a gente vê alguns problemas. Em 88, provavelmente eram diferentes. Qual eram as preocupações dessa época quando se falava em expansão? Eu vou começar a falar de coisa antiga. Depois de certa idade, a gente dá importância porque passou. Mas você vê que o discurso é recente. Não é de 88 para trás. Ele se repete, daqui para frente, vocês nós já estamos vendo as consequências. Vendo. Exato. É uma evolução das coisas. E se não for planejado, se o seu horizonte como mandante do município for pequeno, você vai chegar até o semestre que vem. O que faremos no ano que vem? As aprovações, para onde nós vamos deixar crescer o município, onde vai ser desapropriado fazer avenida, escola, creche. Fica curto, essa cultura pequena, fica pequena demais para o município que está crescendo, absorvido pela Grande São Paulo. Tem que pensar mais longe, além da nossa capacidade de formação. Se você não sabe, procura quem sabe. Né? Então, essa entrada na política foi por amor ao meu município. Eu nem sabia do assunto, e se não for por amor, não sai nada. E a gente, então, eu me perdi um pouco no assunto. Quais eram os desafios, eu acho que voltando. Né? Quais eram os desafios daquela época? Sim, perfeitamente. Em 88 eu já estava preocupado com isso. Os outros não preocupavam muito. Eles deixavam fazer loteamentos com um plano diretor que nasceu há pouco antes de 88, o primeiro plano diretor, e eu conheci um engenheiro, Roberto Martinez, que faz parte da minha família, que tinha feito um dos principais do primeiro plano diretor. Ele tinha as ideias. E eu conheci o Dr. Mário Luiz Savioli, arquiteto. Eles foram os mentores das minhas ideias em termos de como deveria se organizar o crescimento de uma cidade. E outros colaboradores, né, que inclusive da prefeitura, que me auxiliaram também, que eu nem sabia o que era plano diretor e lei de uso e ocupação do solo. Eu tive que estudar tudo isso. E aprendi, acho, né? Eu não sou o melhor. Bom, já existiam então expansões de loteamentos carentes, sem equipamentos sociais com relação à mobilidade, comércio, atendimento de creches, de postos de saúde e de escolas. Isso mostrava, então, que o município estava caminhando não para o crescimento, pelo desenvolvimento, e sim por um inchaço, era patológico. E
E eu já estava vendo a necessidade de cuidado, senão a gente vai entrar num ciclo que não tem mais volta. Então, eu procurei preservar e não mais deixar o município se expandir de forma descontrolada. E comecei a pregar isso na Câmara, onde todo mundo começou a entender aos pouquinhos o que eu queria. Então, se expandia de forma desordenada, não autorizada, sem projetos, e depois alguém da prefeitura, por contato de conhecidos ou através de um político, ia regularizando o que eles mesmos faziam, as construções, as ruas, o loteamento, e seria Deus dará. Então isso era desorganizado. Eu sou contra os prédios, e principalmente prédios, porque eu falava, não tem, e coloquei na lei. Só autorizar loteamentos e prédios se houver tratamento e destino de esgoto claro. Se não tiver isso, já não aprova nenhuma coisa. E quem autoriza isso, um dos órgãos é a Sabesp, dizendo que pode fornecer água, que tem água para levar para o loteamento ou para o prédio. E o esgoto? Uns 3 anos aprovaram um loteamento próximo a Morro Grande, onde é reservado para um politurismo. O que eu vou fazer com o politurismo? O politurismo em si depende da inclusão social do entorno. Em torno da reserva existem casas, bairros carentes. Tem que fazer inclusão social. Senão nós criamos pessoas que estão à margem da vida social. E isso não é bom para ninguém. Ficaram com os prédios, fizeram os prédios perto do antigo Santa Cruz, e a porcaria da privada deles, para não falar outra coisa, fica na estrada de Morro Grande até hoje. Passa de moto lá, vem tudo na sua cara, e nenhuma autoridade vê isso. Só o povo que leva isso na cara. Quer dizer, o político decide de forma errada e o povo que fica com a cara suja. Tá? É bem esse o termo, não tem outro termo. E ninguém se preocupa com nada. Se vai abrir estrada nova, se não vai, se foi feito roçada, ninguém quer saber, só de aprovar os predinhos, porque eu não queria me aprofundar muito nisso, não vou falar coisa que não devo, tá? Aprovação de prédios em Cotia, tá? Mas vocês imaginam. Bom. Não, continua. Aí estamos em 88, nessa briga. Foi sobrando para mim, tinha vereador na Câmara que falava, doutor, faz você, mas eu estou fazendo isso. Faz você, nós não sabemos fazer isso. E eu fui explicando e fazendo, e consegui muitas coisas, não de preservação, porque eu aprendi que preservar só não adianta. Então, assume-se a responsabilidade. Então, não tem que governar com responsabilidade, que é um discurso de qualquer um fala, eu governo com responsabilidade. Como? Você tem que ter competência, só responsabilidade não serve. Você tem que ter amor, senão só responsabilidade não vale nada. Você pode assumir o cargo, sentar ao lado inteiro sem saber o que faz e de que lado vai. Não tenho vergonha até hoje do que eu fiz. Eu poderia ter feito melhor, não sei, eu fiz o que eu pude, né? E assim eu quero dos políticos de Cotia também. Então, e o senhor não tem essa vontade de retornar à política? Essas mudanças na cidade só dá para fazer por via política. Não tem como ser de outra forma. Se não tiver vontade do prefeito, você não faz nada. Não dá para fazer. Não. E se o prefeito não tem ouvidos, não adianta falar. Tem que ter ouvidos e entender o que a gente fala. Assim que eu consegui fazer planos diretores, não foi por completo, mas boa parte da parte social do plano diretor, da Constituinte Municipal, ficou em minhas mãos. Eu tive que me virar, mas eu tinha como ler, pesquisar e ir atrás. Hoje não tem quem sabe ler. Não é uma acusação, mas não tem essa cultura geral que deveria ter. E o político não é obrigado a saber, mas ele tem que estar assessorado. O político não precisa. Ele tem que ter assessorado, tem que ter a cabeça aberta para ser assessorado de pessoas capazes e tem esse mesmo tipo de sentimento. Que tem as pessoas sentadas numa calçada, que tem as pessoas sentadas no posto de saúde, numa carteira de escola, num ponto de ônibus. Tem que ter a sensibilidade. Pô, eu não sei como fazer, então não promete nada. Pega alguém que saiba. Eu acho que uma sociedade mais participativa também, participativa, sim. Eu acho que isso também é algo falta, aqui né? na Granja, né? Quer Eu acho dizer, que foi mudando um pouco. Tem uma sociedade que participa, mas é difícil, né? Tá dentro de tudo e ter poder para tudo. O Hans da Granja Viana, não sei se vocês conhecem, colocava isso como a sociedade participativa, a política participativa. Também atrás disso foi o que é? É isso que a gente está falando.
Você não pode deixar de sentir o que o povo sente, senão ninguém participa. Só você com o seu planejamento, sua família. Eu não fui na política para planejar minha família, eu tinha minha profissão, eu tinha profissão basada para tudo. E eu sempre ganhei com a oposição. Como é que eu consegui chegar a um plano diretor? De pegar um município com 5 ou 6 postos de saúde e deixei com 17. Como é que eu implantei o SUS em Cotia? A documentação para ser feita? Não tinha quem me ensinasse, vamos colocar o SUS no país. Lá em 80 e pouco, 90, tinha que colocar os municípios para o SUS. E tinha uma série de exigências. Eu tive que desenvolver todas as exigências, expandir o atendimento desses 5, 6 que eram centralizados para 17. Então, o atendimento, fizemos concurso, nós escrevemos, eu já escrevi questões para o concurso médico, e aprovava o médico que a gente queria. Não era contratado, terceirizado. Eu não sei quem que é o médico terceirizado, quem ele selecionou. O que esse cara pensa da profissão dele? Não, nós fazíamos questões, entrevistávamos e punha médico que a gente achava que estava melhor. Com isso foi para 17 e tem mais. Depois disso eu planejei por mais 12 anos para frente de onde eu estava, para que os postos de saúde que existem hoje, foi um planejamento lá de 95, mais ou menos, que a gente planejou para frente. Hoje tem posto de saúde no Mirisola, no Jardim Sandra, em outros locais, que foi no planejamento de alguém que fez lá atrás. Tá? E alguns que às vezes é assessorado, eu não sei, mas o Mirisola é bem comum, Sandra, os outros eu não lembro, mas tem mais postos hoje em dia. Doutor Laércio, falando dos seus feitos pela cidade, em 2009, quando o senhor foi secretário do Meio Ambiente, você fez o projeto de polo de ecoturismo. E a gente queria entender o que era esse projeto. A gente pensa às vezes que era um parque, que era o que é? Qual era a ideia? E ainda é possível colocar ele em prática? Sim, desde que o prefeito entenda. Senão não sai nada. Tudo depende do prefeito. Eu fui vereador, enquanto vereador, fui acrescentando leis na Câmara, principalmente no plano diretor, a respeito de uso do meio ambiente e preservação, e não aprovando prédios. Quando nós tivermos um planejamento adequado, a gente aprova prédios. Era essa a minha cabeça. Mas não pode ter ganância. Como é que você vai pôr prédio na Granja Viana? Se você vende um terreno lá no 40 e fala que o terreninho de 125 metros vai para a Granja Viana, não estou certo? Fala Granja Viana lá daqui 15 quilômetros para frente, porque a Granja Viana é o que vende em Cotia, dá lucro para imobiliário em Cotia. Então não danifiquem a Granja Viana. Seria como matar a galinha dos ovos de ouro. Você vai em qualquer lugar do país. Onde você mora? Eu moro em Cotia. Onde é? Grande São Paulo, você explica agora. Falou em Granja, Granja Viana, lá mora fulano, ciclano, já fui lá na casa de um amigo. O pessoal conhece Granja Viana. Granja Viana é o portão, é o cartão postal de Cotia. Se você não sabe mexer, tem perigo, está inseguro em pôr prédio ou vai fazer alguma coisa, melhor coisa, não façam nada. Deixa quieto. Nós temos farmácia, escola, tem cinema, tem tudo aqui. Só o problema nosso é o trânsito, que é de todo mundo, né? Não é só nosso. Então, se assessore de pessoas que possam te ajudar. O polo de ecoturismo foi aprovado em 2012. Assinado num mês que o Daniel tem até a data. A fotografia da presença Sabesp, o governador gostou da ideia. Todo mundo gostou da ideia, tanto foi cobiçado o meu projeto. Foi desde 88 que comecei, foi mais de 30 anos trabalhando sobre isso. E conhecedor do local, eu nasci lá. Ninguém podia fazer um projeto como eu. Então as pessoas ouvem quando eu abro a boca, e depois começam a pôr em discursozinhos particulares de pessoas que nem sabem o que estão falando. Quando é que foi feito o Morro Grande? Como foi? Porque existe a reserva. Vocês sabem por que existe a reserva? São Paulo estava crescendo no começo dos anos perto de 1900 em diante, uma expansão urbana muito grande. E não tinha água. As pessoas tinham que baldear água. Lá em Gabaú tinha um riacho que pegavam. Tinha a cantareira, que cântaros são vasilhas de encher d'água para buscar na cantareira. E alguns encanamentos, de grosso modo, no centro da cidade. Isso limitava as pessoas por falta de água. Nem se falava em esgoto. A falta d'água limitava o crescimento das pessoas. Então procurou-se locais onde tivesse mananciais. Então surgiu o Morro Grande num dos nomes. Por que Morro Grande? Porque o Morro Grande é um
parte de uma serra do interior do estado de São Paulo, onde é mais alto que São Paulo. Então, se você faz a represa lá, trata a água limpa e manda para São Paulo por gravidade, ia lá para Paulista, de lá era distribuído. Nossa. Olha aí. Sem bomba de recalque, não precisava de nada. E como é que nós vamos proteger essa água? Essa reserva tem o quê? Tem sítios, tem pessoas que moram lá. Tira todo mundo, limpa. Nós vamos fazer isso aqui. Ó. Todas as nascentes estão dentro da reserva, nenhuma vem de fora para dentro. A água mais limpa do país e protegida do país. Então a gente faz a reserva por causa da água. Esse é o principal. Então, isolaram 100 quilômetros quadrados, 2 represas, uma aqui embaixo menor, 1915, mas essa é menor. Se tivesse uma seca, a água ia secando aqui, porque ia para o cano, 1.000 litros por segundo. Então, fizeram a represa Pedro Baite, a famosa Pedro Baite, que serve para regular o nível dessa aqui. Essa aqui vai abaixando com a seca, mas a de cá, onde é captada a água para levar para tratamento, não seca. Ela tem que ser mantido esse nível aqui. O Pedro Baite que vai oscilando, de acordo com a época do ano. De abril a outubro não tem chuva, até dezembro não tem chuva, ela abaixa. Depois enche com a cheia. E assim, Pedro Baite tem 90 alqueires de água. A superfície de água, 100 km quadrados de reserva, 90 alqueires de água. E o volume, quanto de litro tem? Vocês calculam? Gigante. Nossa, deve ser absurdo. 18, 17, não vou dar o número exato, que vão falar que eu tô louco. 17 milhões de metros cúbicos de água reservados no Pedro Baite. Só para você ter ideia, ela fornece água por parte que era para São Paulo, aí Cotia cresceu, a região cresceu, começou a ser distribuída por aqui. Embu, Caucaia, Vargem Grande, Cotia e mais algum lugar ainda que se utiliza água do Morro Grande. E vai ficando cada vez maior a expansão. Começaram a trazer água do Rio São Lourenço agora, né? Fizeram aí conservatório de tratamento aqui na estrada de Caucaia, em Vargem Grande. E já está vindo de água de fora do Pedro Baite para Cotia, porque a população cresceu. Vargem Grande se emancipou de Cotia, cresceu, e cada um tem necessidade de expansão com água. Mas ninguém está pensando no esgoto. Sim, a Sabesp tem que investir no esgoto. Um detalhe, a represa de Pedro Baite, eu não sei exato o tamanho, mas deve ser 20 vezes menor que a Guarapiranga, de onde vem a água para Granjaviana. A Guarapiranga é umas 30 vezes menor que a represa Billings, do engenheiro Billings, né? Então, são depois de 1930 que se forma a pequena cantareira, Morro Grande, sistema Rio Claro, que abastecia São Paulo, e a melhor água sempre vai ser do Morro Grande, não tem jeito. Aí fizeram a grande cantareira, depois do Maluf, aqueles túneis, capta água lá em Minas Gerais para poder abastecer São Paulo. Então está tendo cada vez mais longe para buscar água, para abastecer uma metrópole que vem absorvendo, expandindo os seus limites, já estão além dos seus limites, né? Inclusive invadindo Cotia, Osasco, vai virando uma coisa só, região metropolitana de São Paulo. Então nós temos que pensar nisso, desde o tratamento, abastecimento de água, reuso da água, né? Como é que eu vou explicar numa Câmara? Eu vou mais longe. Aí surgiu o polo turismo. Deixa o município, vamos tentar organizar. Não é a gente que comanda, as coisas que eu falei, muita coisa já foi mudada por interesse, mas surgiu o interesse de proteger a água e a reserva por causa das espécies. O projeto Biota da USP já levantou tudo, demora 10, 15 anos para levantar isso. Só poder se transformar em parque, ou o que quer que seja, depois tivesse um levantamento das espécies locais. O projeto Biota da USP levantou tudo isso. Já tinha mais de 15 anos de pesquisa e publicado. Então, nós conseguimos um caminho rápido e fácil. Transformar em parque? Parque não. O parque permite comércio, um certo tipo de frequência no meio da mata. Nós não queremos tirar o silêncio da mata. Nós temos que fazer o quê? Proteger o entorno dela. A gente vai fazer um polo de turismo, onde o entorno vai ter empregos com o devido planejamento e desenvolvimento por pousadas, por atividades voltadas ao turismo, setorizado, né? Tem local que é de indústria, por moradia, prédio, lá é
tendência natural, Caucaia e Morro Grande, é turismo. Tem até uma placa, Polo de Turismo Morro Grande, e não fizeram o polo. O entorno da reserva, áreas particulares com bairros, você vai lá e sacia a sede de equipamento social nesses bairros, com saúde, creche, moradia, todos os equipamentos sociais normais. Se atende a essa sociedade, faz a inclusão social dessa sociedade e faz a preservação do entorno da reserva, oferecendo empregos. O menino que toma conta dos cavalos, da bicicleta, do jipe que vai ser dirigido no entorno da reserva, bem claro, em torno da reserva a ser explorado para inclusão social e preservação ambiental. Eles vão viver daquilo, não vai fazer predinho lá, não vai fazer picadinho do terreno pequeno, não se autoriza, se põe em fiscalização, ninguém pode, só planejado, de acordo com as normas, né? O bairro mais simples faz predinho em outro lugar. Terreno pequeno, em outro lugar. Ali em torno da reserva, não. A gente preserva o entorno, faz inclusão social de quem já está lá. Tudo isso foi descrito no plano. O projeto tem tudo isso. O que precisava em cada bairro desse entorno aqui para ser saciado. E foi uma questão política. E não então, deixa expandir o loteamento. Nós vamos chegar lá. Questão política. Porque ele falou, foi assinado, né? Foi aprovado, todo mundo gostou. Tem fotografia, né? Tem fotografia, tem documento, jornais, e aí, né? Por que não foi pra frente? Isso precisa da seriedade da coisa. A gente não tinha ainda revista. Bom, não sei onde para esse assunto, mas não tá. Bom, você cuidando do entorno, os projetos de novas construções no entorno teriam que obedecer, até isso foi previsto, um certo tipo de estilo de construção. A gente fala estilo, não é bem certo aceito em arquitetura, porque estilo não é a forma correta. Mas vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos fazer só pousada em estilo japonês? Só estilo alemão? Só estilo dos países nórdicos? Né? Em Chamel, o que nós vamos fazer? Então, só faltou discutir isso. Tudo que se fosse encontrado, no máximo 2 andares no entorno da reserva, que eram 4 quilômetros de preservação, englobando os bairros carentes que seriam atendidos, inclusão social, geraria emprego e o desenvolvimento do local seria feito de forma a atender a tendência natural da região. E o município ganharia com isso status de estância turística, com polo industrial, com polo de moradias, com todos os outros desenvolvimentos que ele precisa para viver. Mas teria 1/3 do município preservado. Quando a gente fala em torno da reserva, eu não posso deixar a cidade chegar no limite da reserva. Essa reserva tem espécies tanto da fauna, como principalmente da fauna e da flora, principalmente da fauna, que depende de cruzamentos para se reproduzir, lógico, como qualquer outra espécie. Animal tem o mesmo vegetal. Se eu isolo com cidades encostando em toda a orla da floresta, eu estou isolando essa comunidade. Esses animais estão isolados. E começa a haver, com o tempo, cruzamentos interfamiliares dos genes. Isso deteriora a espécie e acaba que a espécie morre. Com o tempo você mata todos, por degeneração genética. E com o entorno que eu estou falando, só terrenos de 3.000 metros e pousada e sem cercas de arame, ele permite a circulação desta reserva, ela sai por aqui, terrenos particulares, e pode ter contato com outros resíduos de mata que tem perto de Morro Grande, com outros tipos de famílias animais. O passarinho daqui pode, pelo entorno, ele tem caminho, a capivara, a cutia, a onça, tudo pode migrar para outros locais, vai para a Serra do Mar, que também é ligado. Depois vocês peguem Reserva Florestal do Morro Grande no Google e vejam que é uma mancha quadrada, parece um campo de futebol, ligada no setor sul dela com a Serra do Mar, onde tem onça, tem paca, tem antas, tem veados, tem tudo, né? Então o entorno seria uma forma de não se matar as espécies da reserva. Senão você vai matar a reserva, se deixar a cidade cercar a reserva. Então você tem preservação ambiental. Então não se pensa, quando fala ecologista, em politurismo, eu não penso em árvore.
É errado pensar em árvore. Tem que pensar em todo um sistema de manutenção de uma cadeia de vida vegetal, animal e proteção da água. Então, isso é tão importante, tão bom, que o governador fez assim com a cabeça para mim. A Sabesp abraçou o polo. Por quê? A Sabesp tinha um problema. Que começaram a invadir as casas, porque eles não precisavam mais casa para funcionário. Hoje é tudo maquinário, tudo computador. Não precisava mais os 350 funcionários que mantinham na época do DAI. Então, eu fui ficando com lá, não sei, meia dúzia de funcionários, 20, 30 funcionários. E não se importaram com aquela vila onde a gente morava, onde eu nasci. Por isso da propriedade de saber tudo a respeito. E tem gente que vai copiar tudo que eu estou falando para falar que vamos fazer isso aqui. Uma novidade. Uma ideia aqui. Ideia. Como tem hoje. Tem gente fazendo isso hoje. Amanhã tem reuniãozinha, tudo. O pessoal que não sabe o que quer, não sabe, tem que ter fundamento. Por que se quer alguma coisa? Vai atrás de projetos. Quem financiaria esse projeto? Até isso tem. Parte do projeto seria financiado pela estrada de ferro que passa dentro da reserva. E pela lei do SNUC, eles têm que contribuir para a preservação da reserva. Eles usam lá, transportam álcool, óleo diesel, soja, atropelam antas, capivaras no meio do caminho, e ninguém fez nenhuma passagem de nível adequada para os animais, nem fez nenhuma medida para mitigar o impacto de uma estrada de ferro dentro da reserva. Ninguém foi atrás disso, é só ir atrás disso, meu Deus do céu. Será que ninguém enxerga? A Sabesp classifica a reserva, tem que classificar dentro do SNUC, como reserva particular que seja, e obriga a estrada de ferro a fazer o polo turismo. Como que tem construção a fazer? Tem infraestrutura. Nós temos que fazer a escolinha, a creche, o posto de saúde, o centro de recebimento ao turista, a guarda ambiental, o fornecimento de uma parte das casas para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que precisa de abrigo e pasto para os cavalos, que poderiam, além de usar as casas da Sabesp, prestarem a defesa, a Polícia Militar montada. Até isso. A Polícia Municipal já teria parte com jipes e motos para fazer a ronda, não deixar ninguém invadir. Como eu era criança e a gente tinha que sair atrás de caçador, pescador, por meio do mato, lá com... telefonava para as pessoas, se reuniam os funcionários do DAI e iam fazer batidas para prender espingardas e redes no meio do mato. Já fazia isso com 10, 15 anos de idade. Por que hoje não tem possibilidade de fazer isso? E ninguém com capacidade de montar essas coisas? Alguém colocou a ideia que no Pedro Baite, na represa, deveria se fazer um campo de golfe. O campo de golfe, para começar, tem que desmatar, porque não tem um campo tão grande. Mesmo que tenha uma área desmatada, que a gente tentou reflorestar com projetos de compensação de outras compensações mandadas e encaminhadas pelo promotor de justiça de Cotia, por outros desmatamentos em algum lugar, ou Rodoanel em algum lugar, forneciam plantas que a gente punha onde era campos. Naturalmente, em alguns lugares sofrem queimadas todo ano, e essa queimada cada vez aumenta mais a área de queimada. Então a gente fez plantações nesses campos, para ver se pega e refloresta. Alguém cismou que dava para pôr campo de golfe. Para começar um campo de golfe, a grama é uma espécie exótica. Não pode ser plantada na reserva. E eu perguntei para a pessoa, me chamaram para a reunião, falaram, eu participo, explico, mas você não vai conseguir pôr campo de golfe lá, é impossível, a Sabesp não vai aceitar, nem a Secretaria de Meio Ambiente do Estado aceita, porque é a espécie exótica, você vai gramar lá. Não, nós vamos fazer ecológico. Eu brinquei na época, tudo bem, você faz seu projeto, mas não vai ser aprovado. Porque só se a gente for lá ecologicamente, dá paulada com um pedaço de pau, em priá, lagarto e alguns bichinhos que tem lá pro chão, no meio do catingueiro, porque ele é capim e mato. Você não pode desmatar. E a pessoa insistiu porque eles tinham intenção de apresentar o projeto só no papel e angariar dinheiro com isso. Esse projeto só fizeram o posto de saúde para começar, o equipamento social primeiro. Eu tenho que pensar nas pessoas primeiro. Vamos acudir as pessoas que elas vão entender o que eu estou falando. Fica mais fácil você falar em preservação uma pessoa que já está atendida com todas as necessidades de um bairro. Uhum. E os bairros que tem todo o entorno da reserva. Não falo um bairro, um Morro Grande. É todo o entorno. Só para citar na frente norte aqui e nordeste, você tem
São Miguel, Panorama, Nossa Senhora das Graças, Jardim Sandra, e vários outros, Petrópolis, e fora o Atalaia aqui em cima, a divisa para fazer esse entorno com loteamentos grandes, com projetos adequados para preservação, vinha até a Atalaia, quase que um pedaço passava até o Pau Furado, do outro lado da pista. Exagero? Eu tinha que exagerar. Eu não queria deixar fazer mais nada do lado esquerdo da rodovia Raspel de Tavares. Vai expandir com prédios, moradias que precisam. Há necessidade de investimento em moradias para as pessoas? Faz do lado direito, em sentido de Itapevi, Parque Miguel Mirizola, né? Melhora-se o Turiguara, né? Os parques, as áreas deterioradas podem ser melhoradas urbanisticamente, os projetos urbanísticos podem ser melhoradas. Quer melhorar a cidade? Melhora para o seu povo, não melhora para o seu bolso. Doutor, agora é o seguinte, nós entramos nos 10 últimos minutos. E como passou rápido, meu Deus. Foi incrível. Mas eu queria entender por que o projeto não foi pra frente. Porque você falou, foi aceito, tem foto, documento, piriri, pororó. E aí, Não, o que foi aprovado. Tudo pronto. O que aconteceu? Você sabe o que é fazer um projeto? As vírgulas para se fazer um projeto? Não, as desse folhas tamanho. numeradas para se fazer um projeto? A introdução, tamanho, né? desde a formação do projeto, porque você quer. Não adianta fazer um projeto para melhorar para a sociedade. Não. Você tem que ter um tripé. Tem que melhorar para a sociedade, para o meio ambiente e para o município. Você tem que ter esse tripé. Qualquer coisa você tem que ter um tripé, senão cai. Não tem defesa verbal, narrativas que sustentem alguma coisa que não tenha 3 pés. Você tem que ter justificativa. Primeira, inclusão social. Depois, defesa do meio ambiente. Terceiro, o município seria muito mais valorizado com tudo isso e teria uma organização social, não do polo turismo. Eu conseguiria organizar o restante também em setores. Nós temos que trabalhar na dimensão social de Cotia e urbano, em termos de setorização de tendências naturais, ou se criar em locais adequados que deve ser criado. É simples, não sei porque não enxergam isso. Você dá uma vez, eu fiz a primeira, vamos esclarecer bem, primeira, eu que formei, não tinha secretário de meio ambiente. O Carlão Camargo me chamou para formar a secretaria de meio ambiente, eu que montei. 2009? Era um setor de mão de obra. Não, acho que... por aí. Por aí? Eu nem lembro mais. Agora, Nossa, não tinha nessa época. Porque é recente, né? A gente tá falando de uma coisa... Era um departamento do setor de obras. Então, se separou e eu montei. Né, com todas as atribuições da Secretaria do Meio Ambiente. Eu fiquei 1 ano lá. Montei tudo. Com a guarda, as caminhonetes, uniforme diferenciado para proteger o meio ambiente, tudo mais. Eu rodava. E a gente começou a fazer as ocorrências de coisas erradas que tinha no município, desde aterro, clandestino, caminhões, desmatamento, tudo. E por algum motivo não era interessante que eu atuasse dessa forma. Tá? Então a gente atua, faz leis na Câmara, que fui 3 vezes vereadores, eu sabia o que estava fazendo, eu preferi ser um estorvo para a administração do que um incompetente. Então eu preferi fazer o que eu tinha que fazer. E que eu fiz a lei e fui fazer. E nisso eu atrapalhei muita gente. Eu não tive força contra isso. O Carlão assinou, me deu poderes para resolver e não implantou. O Rogério não chamou para ver o que era. Nem se preocupou. Se preocupou com o quê, Rogério? Quando a ASA lá atrás estava falindo e fechando, da Granja Chaviana, eu assumi a ASA, eu era secretário de saúde, assumi a ASA e paguei todas as despesas, contratei os funcionários e mantive a ASA aberta. E depuseram a queridíssima doutora Mia para cuidar dos granjeiros. Não sei se vocês conheceram. Doutora o quê? Mia. Mia não. Não. Ótima médica, o pessoal adorava a Mia. Quando não se tinha centro de fisioterapia em Cotia, nós montamos onde mais precisava. Onde era? No Cotolengo. Todo dia vinham lá me pedir médico e remédio e receita. Falei, pô, vamos fazer um centro de fisioterapia. Lá fizemos o primeiro centro de fisioterapia de Cotia. E as pessoas que saíam 3 horas da manhã para ir para São Paulo, para ACD, não precisavam mais sair 3 horas da manhã numa Kombi espremido com mãe e filho deficiente. Começaram a me tratar no Cotolengo. Depois fechou o Cotolengo por problemas do Cotolengo. E foi feito em Cotia, mas foi a semente foi o Cotolengo, a implantação de fisioterapia. E aprimoramento e rendimento médico.
Tudo isso por quê? Porque eu pensando em expansão urbana, em melhoria de mobilidade urbana, em bairros setorizados para a gente não violar o meio ambiente e atender a população em expansão que nós estamos. Porque eu sou da cidade, conheço todos os locais, tenho uma certa cultura para introduzir os princípios e alguém ajuda, e tinha principalmente um amor pelo que eu fazia. Principal. Não adianta falar discursinho, eu fiz com responsabilidade. Não, responsabilidade todo mundo tem, mas o cara senta na mesa e resolve o problema. É outro assunto, tem que ter competência e tem que ter sentimento. E conhecimento, né, da o região, que não tem, você exatamente. se assessora. Claro. Você se assessora, exato. Claro. Senão você vai dar cabeçada em parede e pensar só em ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Hoje, a gente continua com esses problemas em larga escala. Todos esses. Todos. O senhor acha, e a gente está falando de um hoje em que está sendo discutida a Nova Raposo, em que está sendo discutido o que vai acontecer com o trânsito, com verticalização. Hoje isso está assim em alta. Agora, tem como resolver esse projeto? Existe a possibilidade de ser implantado ainda? De retomá-lo, É né? possível, se tiver uma vontade do poder público... Nós vamos ficando sozinhos com o discurso. Meia dúzia de pessoas que dão opinião, são ambientalistas, sobre o novo... Existia já há tempos, mais de 15 anos atrás, a intenção de fazer o terceiro rodoanel. O primeiro é Marginais Tietê Pinheiros. O segundo é o rodoanel Mário Covas. O terceiro será onde? Será que sai aqui pelo quilômetro 40, atravessa por cima da represa de Pedro Baite? Eu tenho que ter preparado para isso, para poder dizer se é vantagem ou não. Já passa a estrada de ferro que ninguém cobra nada dela, porque é compadre do cara que era governador de Mato Grosso, é dono da ALL, logística, estrada de ferro. Não podia magoar o governador do estado, o ex-governador do estado de Mato Grosso. Deixa a ALL quieta lá. Não podiam nem ouvir falar no meu nome, porque eu estava certo, eles tinham medo de mim. Sorte quando eu saí da secretaria, senão eles iam receber a conta do politurismo. Eles têm que pagar, né? E outra, vai fazer-se uma ligação, suposta ligação, um projeto, eu não tenho conhecimento do projeto, mas se deixarem, primeiro, lamber as margens da reserva, e não se tiver dado conta de um planejamento adequado dos restantes terrenos no entorno dessa estrada, ela vai ser fatalmente terrenos invadidos e, uma vez instalados, uma nova população de pessoas carentes e sem estrutura lá, que vai precisar ser atendidas porque são irmãos, eles vão estar muito próximo da divisa da reserva e vão penetrar na reserva com fins predatórios, para buscar o palmito, os animais, para caçar, para pescar e em busca de lazer. Mas a reserva não. A ideia minha, não se pode entrar na reserva, né? Com polo ou sem polo, não se penetra na reserva, o entorno da reserva. Exceção de uma trilhazinha na Barragem da Graça, aqui perto. Aqui, ó. O resto é tudo de uma forma: bicicleta, cavalos, motos de vez em quando, jipes de vez em quando, porque alteram muito a dinâmica da reserva. Eu vou lá, me incomodo com o barulho de moto na reserva. Eu frequento a reserva até hoje. E vou quietinho, sozinho, sem nada. Nem cachorro pode levar. Não pode entrar cachorro na reserva. Não se leva cachorro para a reserva. Né? Acabou. Então, se não se der... Ele apontou para... Acabou. Se não se der uso, como forma de parques ou ocupação adequada, planejada para o entorno dessa nova linha que vai se formar aqui em Cotia, Embu e Itapecerica, esse anelzinho que vão fazer aqui entre Raposo e a BR-2, 116, né? Vai ser invadido e vai ser ocupado de uma forma inadequada por falta de planejamento e de falta de cérebro das pessoas que governam ontem, hoje e vão governar amanhã o nosso município e toda essa região. Não é um problema agora, é crônico. É crônico. crônico. Com perdão do tempo, eu vou citar 2 assuntos. Por favor. Você tem mais uma pergunta a respeito do politurismo? Não, fica à vontade. Então, o politurismo não pode transformar em parque.
O parque permite coisas que eu não quero no meio da reserva. Nós estamos falando do entorno da reserva. Eu só vou aproveitar e servir o café, senão vai esfriar. Ai, mas eu te pode ajudo, continuar, pode Que bom. continuar. Esse Não, mas é da hoje nosso- a gente acordou com geado hoje à noite, tá frio, então Um cafezinho vai bem, né? Esse é do nosso apoiador, tá? muito Cia bem. Blend, obrigada, Coffee. Cia. Obrigada. Que beleza, muito obrigado. Viu? Sucesso. Aqui tem açúcar. Eu Vamos gostaria, lá. se você tem mais alguma dúvida do polo turismo que eu queira receitar. Bem claro isso, não é transformação da reserva em parque. Nós vamos usar o entorno e uma parte da reserva e o entorno dela, os limites dela, que são 90 quilômetros de turismo só para jipeiros, motoqueiros, gente a pé, a cavalo, como quiser. De forma ordenada, normatizada e ordenada, senão vira bagunça. Eu acho que Sim, não, ficou bem Hoje claro, tem- deu para Ficou bem entender claro. o porquê. Hoje tem pessoas que fazem turismo em Itapecerica, tá bom? Que fazem lá um aglomerado de 300 bicicletas e vai todo mundo tomar banho e passar o dia no Perubite. Suja a água que a gente tá bebendo. Não é para fazer isso. E violam o silêncio da mata. Tem bicho lá, né? Se quiser ver bicho, vai comigo. O pessoal tem medo de sair comigo, nem a pé, vão caminhar. E o pessoal leva música alta e faz Vai churrasco ter, e você leva imaginar. lixo. Assalto, joga lixo. bandido, dá todo tipo de Plástico, gente. né? Plástico. Ou são novidades, os assaltos e mortes que tiveram lá. Em motos e bicicletas. imagina. Tá? Estão totalmente abandonados pela Abandonados. Sabesp e a nova empresa não quer saber. Ela quer só tirar o leite da vaca, que é a água que Que vem pro plano. judiação, né? Misericórdia. Que judiação. Então são 17 milhões de litros de água que existe na reserva, de metros cúbicos, aliás, 17 milhões de metros cúbicos. 90 alqueires de superfície de água, 100 quilômetros quadrados de reserva. Que influi no clima da grande São Paulo, de Cotia e todo mundo. Total. É um terço, né, da Cada nossa árvore, da uma nossa noite, região. libera no mínimo 100 Lógico. litros de água no ar por noite. Meu Deus, por olha a evaporação, diferença que pela faz transpiração, no meio ambiente. a umidificação do ambiente, manutenção claro. do clima e um clima saudável para nós discutir. Aí você vai lá na imobiliária e vende o clima saudável, porque nós temos um entorno protegido, o entorno da reserva, que é uma área particular, protege a reserva, que não pode ser violada. E a gente mantém tudo isso com setorização do plano diretor de desenvolvimento da cidade. Perfeito. Perfeito. 2 adendos. Pois não. Por favor. Em forma de profissão, eu sou o médico mais antigo da cidade, eu não comentei isso. A oftalmologia, 2 assuntos importantes. As crianças não estão indo para os consultórios. Não tem criança. Por quê? Os professores não estão fazendo o exame de acuidade visual quando se inicia o semestre ou o ano letivo. Por favor, eu estou pegando crianças cegas, que já não tem recuperação, depois de 8, 9 anos com o olho torto, não tem mais recuperação. Meu Deus. E se não funciona o olho, mais tarde vai dar no quê? Na aposentadoria precoce, e fala que só tem um olho, e vai procurar meios de sobrevivência, como salário família, só tem um olho, tem que ser abrigado, umas consequências sociais muito graves. Misericórdia. Tá? Misericórdia. Bem falado. E outra, o médico tem uma classe que todo mundo tem direito a uma profissão regulamentada, aprovada pelo MEC e tudo mais. E tem profissões que são técnicas, não são formação em medicina, não entende da saúde da pessoa. Se Sim. você vê uma unha encravada num pé, te vem à cabeça. Esse cara está com deficiência imunológica, ou está com diabetes, e vem toda uma pesquisa, desencadeia uma série de coisas para ver a unha encravada. Por exemplo, uma queda de cabelo, uma pálpebra que não se abre direito, esclerose lateral, amiotrófica, o que que é? É lúpus ou o que que é? Alopécia, né? Queda de cabelo. Sim. Então o médico está preparado para ouvir tudo. Alguns técnicos que são formados para fazer lentes nas óticas estão fazendo exames de vista de graça nas óticas. Isso não pode ser feito, isso é prática legal da profissão. Sim. A não ser que alguém regulamente isso de forma errada, quem tem que examinar as pessoas são médicos, não técnicos. O técnico foi feito para elaborar a lente prescrita após um exame médico, de preferência um especialista. São 2 alertas que eu quero fazer para o município. Então, estou pegando pessoas cegas por incompetência de algumas profissões. Não digo que não tem médico que tem a culpa disso também, porque nem todos são perfeitos. Sim. Mas não se pode procurar atendimento que não tenha um diploma, um CRM adequado. Perfeito, Perfeito, doutor. tá? Olha, Doutor. muito obrigada. Que conversa rica, Foi incrível. rica. Uma conversa que Eu não traz chorei. pra gente... Eu- não chorou? Eu quase chorei. chorou. Lá no começo, eu engasguei um pouco aqui. Cortou?
Mas sua história é linda. Muito obrigada, viu? Doutor, obrigada por ter vindo. Foi incrível. Por ter Tem contado detalhes isso. que nem entramos. Mas a gente pode fazer um episódio 2. É isso que eu ia falar, a gente faz um episódio 2. Porque acho que A tem muita mitigação- coisa pra A falar. mitigação que podia ser feita É. com o projeto de hipótese se aprovado, as medidas de mitigação do desenvolvimento na região. Exato, porque a gente saiu agora, assim, estamos no fim do mundo. convencidas. Não, e convencidas Não, e assim, desse projeto. ou acontece isso ou acabou. Né? Então a gente Então, precisa de esperança agora vamos num ter outro esperança. episódio pra ouvir o que dá pra fazer, né? E eu deixei claro que se não for vontade do prefeito, nada sai. Exatamente. Não, e o exato. bom é que essa nossa mídia chega para muita gente. E é regional. E é regional. Então, muito obrigada, doutor Laércio, mais uma vez. E a gente se encontra em breve aqui para mais conversa. Muito obrigada. Veja bem, tudo isso na tentativa de deixar nas mãos de quem não entende nada e acaba achando que tem a solução. Essa é a preocupação minha. Então, quem não entende, não faça, não mexa com quem não entende. Perfeito. Perfeito. Tá bom? Obrigada, doutor. Muito obrigada. Até mais. Até a próxima, Até. gente. Tchau, tchau.